Hoje eu vou compartilhar uma palavra com vocês e de manhã, já no culto da manhã, enquanto eu estava ali orando, no meu coração ali eu entendi que por causa de outras coisas que estão acontecendo aqui na igreja, prédio novo, estrutura de lives, enfim, várias coisas legais estão acontecendo e aí Deus no meu coração assim falou que é um momento oportuno para a mudança de ciclo, amém, queridos? Para a gente poder melhorar o nosso relacionamento com Deus e quebrar algumas pontes antigas aí que nos leva a uma vida de engano, de erro, enfim, né, que mais nos afasta de Deus do que nos aproxima dele. Então que você nessa noite possa tomar posse disso no nome de Jesus, para que você também tenha uma mudança de ciclo na sua vida. Amém, queridos? Para melhor. Fala para o seu irmão, é para melhor, irmão. Glória a Deus. Vamos lá, o tema da mensagem de hoje aí é ame a Deus. O texto que eu quero compartilhar com vocês, ele está lá em Marcos capítulo 12, verso do 28 ao 34. Desculpe aí pelas pessoas que estão aí pela primeira vez, meu nome é Rodrigo, né, eu sou discípulo aí do pastor Pito, da pastora Neiva, né, e eu estou aqui para trazer essa palavra para vocês nessa noite, debaixo da autoridade deles, amém, queridos? Então, meu nome é Rodrigo. Vamos lá em Marcos capítulo 12, verso do 28 ao 34, diz assim a palavra de Deus. Aí o 28 a gente vai ler só a parte B, tá bom? Que faz uma pergunta para Jesus. Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Disse-lhes o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e que não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Sabe, queridos, a religião, se existe uma religião verdadeira, né, mas uma vida verdadeira diante de Deus, ela está muito além só do fato de eu cumprir ritos e sacrifícios, né? Então, o estar aqui hoje à noite, por exemplo, só, ou o estar aqui de vez em quando, enfim, né? Tá muito longe disso. E aí Jesus aqui, ele coloca para a gente o que de fato é a religião verdadeira, é o que a gente deveria viver, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porém, nós erramos muitas vezes em traduzir o que é amar a Deus, né? E Deus, ele expressa aqui na palavra dele para nós aqui a forma que ele gostaria de ser amado. Muito disso, às vezes aqui todas as pessoas que estão aqui, graças a Deus por isso, de certa forma, elas amam a Deus, nós amamos a Deus. Porém, por causa de tudo que veio sobre nós, né, desde o pecado lá atrás, de Adão, enfim, e todos os rompimentos que nós tivemos aí da presença de Deus nas nossas vidas, e até a cultura que a gente está inserida, a forma como a gente aprendeu as coisas quando era pequeno, todas essas coisas sobre nós, nos deixa às vezes equivocados com a forma correta de amar a Deus, né? Então, a proposta que Jesus traz aqui para nós é a maneira que Deus quer ser amado, né? Que Ele quer ser amado. Aí você fala: puxa vida, mas isso não é egoísmo, isso não é
pretensioso, isso não é qualquer coisa do tipo. Não, é por causa disso que eu te falei, porque Ele está tentando resgatar em nós algo que nós perdemos lá atrás. Perdemos por causa do pecado da nossa vida, por causa dos enganos, enfim. Né? E aqui Jesus, Ele está de alguma forma mostrando para nós a forma correta de amar a Deus. Deus, na expressão do amor dele por cada um de nós, Ele entregou por nós o que era de mais precioso para Ele. E o que é interessante nisso, é que quando Ele fez essa entrega por nós, Ele fez num momento que nós não merecíamos isso. E nós nunca merecemos isso, o que Ele fez por cada um de nós. E aí Deus ali, Ele na bondade, na extrema misericórdia dEle, no extremo amor dEle, né? Ele entrega ali para nós o que é de mais precioso para resgatar cada um de nós. Para resgatar cada pessoa. Essa foi a maneira, a forma como Deus encontrou ali de nos amar. Quando a gente olha para a figura de Jesus na Bíblia, e quando Jesus veio, a gente pode olhar na pessoa de Jesus, até onde Deus estava disposto a ir para te resgatar. Mesmo quando eu não merecia, Deus ainda tinha a intenção de reconciliar comigo, de reconciliar com você, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Não é pela minha força, não é pelo meu querer, é por aquilo que Deus fez por mim, por aquilo que Deus fez por você. Então isso é maravilhoso. Isso era um fato que, na minha conversão, me incomodava muito isso. Porque eu falava assim, como pode, né, o Deus me amar tanto assim? Como pode Deus me amar tanto assim? Né, a ponto de se entregar dessa forma. Então, antes de eu pensar, talvez, que Deus está sendo egoísta ou pretensioso nas exigências que Ele faz, da forma como Ele deseja ser amado, reverenciado, enfim, eu deveria olhar até o ponto que Ele foi para poder me salvar. É isso que eu precisava olhar. Até que ponto Ele foi para poder me salvar. E muito desse aspecto da gente não responder a esse amor de Deus, é porque a humanidade tem nela uma ingratidão muito grande pelas coisas. E muitas vezes nós olhamos para isso, mas nós não somos gratos a Deus pelo que Ele fez por nós. E somos muitas vezes ingratos com isso. Mesmo após Deus ter entregado o seu Filho por nós, para nos livrar de todo o mal. Quando Deus nos encontrou, nós estávamos perdidos, amém, queridos? Como ovelhas sem direção, à mercê dos lobos, das feras, enfim. E aí, na nossa perdição, Deus nos encontrou. Nós estávamos sujos. E Deus, com toda a pureza dEle, Ele nos abraçou. E nos limpou. Sujeira essa que nós pegamos aí no mundo, com todas as coisas ruins que nós já fizemos, com tudo aquilo que a gente ainda faz, e mesmo assim, Deus Ele pegou ali e nos limpou. Estávamos feridos, fomos machucados pelas pessoas à nossa volta, fomos machucados por situações, fomos machucados pelos nossos pais, fomos machucados pelos nossos amigos, fomos machucados pelas situações do dia a dia, e essas marcas, esses machucados, em algumas pessoas, traz até uma enfermidade física sobre a vida dela, física, e Jesus nos curou. Amém, queridos? E Ele nos curou de tudo isso. E aí, por último, e mais importante do que todos, na minha opinião, nós éramos órfãos e Ele nos adotou e nos deu o direito de ser chamados filhos. João capítulo 1, verso 12, todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Amém, queridos? Fala assim para o seu irmão, você é filho. Você fica feliz com isso, em nome de Jesus? Amém, glória a Deus, eu fico muito feliz com isso, porque é o direito que Deus nos deu de ser chamado filhos de Deus, E aí, Jesus aqui,
no texto que a gente vai ler agora, ele vai começar a discorrer para nós aqui a forma certa e o jeito certo de que Deus quer, de fato, ser amado, no nome de Jesus. E a primeira coisa que ele fala para nós assim, é que Deus seja nosso único Senhor. Único Senhor. Aí você fala, puxa vida, mas se eu estou aqui nessa noite, adorando a Deus, Ele é meu único Senhor. Eu não adoro outras entidades, não adoro, mas existem coisas que entram disfarçadas na nossa vida e que tomam o lugar de Deus em nós. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro, muitas vezes, ele toma o lugar de Deus nas nossas vidas, porque tudo para nós é dinheiro. É muito mais importante eu ter dinheiro, muitas vezes, do que eu servir a Deus, do que eu estar ali em profunda comunhão com Ele. O trabalho pode ser um senhor na sua vida. E eu fiz até uma brincadeira hoje aqui, né? Se eu acordo de manhã e eu estou cansado, e eu resolvo, eu não vou trabalhar, amém? Não, né? Vai, né? Todo mundo vai trabalhar. Mas quando está cansado para fazer algo para Deus, não dá, porque aí eu estou cansado. Então, olha só, quando a gente pensa às vezes que eu não sou ingrato a Deus, se eu pensar que a minha vida, ela está no centro da vontade de Deus, e se eu creio de verdade que tudo foi Deus que me deu, como pode eu valorizar mais o trabalho do que as coisas de Deus na minha vida? Não estou falando que você não deve trabalhar. Bem, não vem pensando que você já vai aposentar, não, no nome de Jesus, né? Não vai. Mas não estou falando que você não tem que trabalhar. Não, nós temos que trabalhar e temos que dar o nosso melhor. O nosso melhor nós temos que dar no nosso trabalho. Porém, nós temos que dar o nosso melhor para Deus também. Antes para Ele, né? Antes para Deus. Então, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, muitas vezes o trabalho, ele toma lugar de Deus nas nossas vidas. Às vezes as pessoas, elas entram num fluxo, e aí é por causa do dinheiro também, queridos, porque assim, ó, eu conheço pessoas que com um salário muito pequeno, tocaram vidas, né, ali cuidaram dos filhos, educaram, os filhos são formados, a pessoa, ela tem a casa própria dela, ela tem o carro dela, tem a moto dela, tem tudo que pode, né, usufruir de bom aqui nessa terra aqui, né, e ela não ficou louca trabalhando demais. E aí tem gente que às vezes ela trabalha tanto, e quer tanto ter alguma coisa, quer tanto, que não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. Porque aí fica exausto, fica cansado, né, e não tem tempo para as coisas de Deus. Então, queridos, o trabalho, ele dignifica o homem. Né? A palavra de Deus fala isso, né? Do homem que come do fruto do seu trabalho. É honroso para o homem ter um trabalho. Mas, nós temos que também honrar a Deus, no nome de Jesus. Né? Então, quando vem com essa fala, quando Jesus vem aqui, o único Senhor, né? E aí, eu tenho muitas vezes os meus senhores como os meus desejos. Os meus desejos. Sabe, queridos, uma coisa que eu vejo muito acontecer, já aconteceu comigo também, eu só estou disposto a fazer para Deus aquilo que eu quero fazer. Só estou disposto a fazer para Deus aquilo que eu quero fazer. Está longe de ser assim. Está longe de ser assim. Nós temos que fazer para Deus aquilo que é preciso fazer. Aquilo que é necessário ser feito. Porque de qualquer forma, queridos, qual que é o bem disso? Eu fazer só o que eu quero fazer.
Né? Por exemplo, assim, vai ter a reunião dos homens aqui, amém, homens? Né? Mas eu, não gosto muito, não estou muito afim. Puxa vida, eu fico pensando às vezes assim, a gente está debaixo de uma liderança, e assim, uma liderança que eu particularmente, eu confio. E aí a liderança que eu confio, ela me dá uma direção do que eu tenho que fazer. Mas aí o que eu faço? Eu remo contra. Eu remo contra, por quê? Porque eu quero cumprir o meu desejo, não o desejo de Deus para a minha vida. Então isso, querido, para mim, soa um pouquinho como ingratidão. Para mim, como egoísmo da minha parte. Eu tenho no profundo do meu coração que todas as pessoas que estão aqui nessa noite foram chamadas por Deus, amém, queridos? Fala assim para a pessoa que está dizendo, você foi chamada por Deus. Né, queridos? Para estar aqui, para fazer coisas grandes diante de Deus. Porém, eu preciso me dispor a isso, querido, no nome de Jesus. E aí também, o prazer, às vezes, pode ser o meu Senhor, né, o meu prazer, né, pode ser o meu Senhor. O pecado pode ser o meu Senhor. E eu ainda fico flertando ali com o pecado, com o engano. Então, quando Jesus traz essa fala, assim, que ele fala, puxa, Deus é o único Senhor, parece óbvio para a gente. Mas quando nós vamos analisar na nossa vida, não parece que a gente entende tanto que seja assim. Então, se Deus fez tudo por mim, queridos, sem eu merecer nada, Ele fez tudo por mim, sem eu merecer nada. Eu vou fazer tudo por Ele, porque Ele merece, amém, queridos? Né? Eu vou fazer tudo por Ele, porque Ele merece, em nome de Jesus. Então, aqui, Jesus, Ele começa a falar algumas coisas com a gente, da forma como Deus quer ser amado. E aí, isso está longe de ser a forma como eu quero amar. É a forma como Deus quer ser amado. Aí Jesus, ele vira e fala assim, simples assim e curto assim, ame a Deus. E quando ele fala ame a Deus aqui, não existe uma condição colocada para que você ame a Deus. Não tem uma condição aqui, ame a Deus porque Ele te abençoou. Ame a Deus porque você está vivendo um tempo bom. Ame a Deus porque isso, porque aquilo. Não tem uma condição. A condição aqui é ame a Deus. Ame a Deus na tristeza. Ame a Deus na alegria. Ame a Deus na bênção. Ame a Deus na escassez. Ame a Deus nos problemas. Ame a Deus. Ame Ele em todo o tempo. Então não tem uma condição aqui falando que a gente tem um momento para a gente amar a Deus. Sabe que ele diz assim, todos nós que estamos aqui, nós vamos passar por um caminho, o pastor Pito falou sobre caminho no culto passado. Nós vamos passar por um caminho, e o caminho não é fácil. Né? Não é um caminho só de flores bonitas, e um gramado para você caminhar em cima dele. Não, tem espinho no caminho. Tem subida no caminho. Tem dificuldade nesse caminho, queridos. Mas se Ele é o meu único Senhor, e se eu amo Ele de verdade, esse caminho vai ser muito mais fácil, amém, queridos? Vai ser muito mais fácil esse caminho, de passar por Ele, porque enquanto eu estou subindo a montanha lá, eu sei quem que me espera lá em cima, amém, queridos, né? Então, a gente vai enfrentar coisas difíceis, mas se eu amo a Deus, nós vamos encarar isso aí, nós vamos vencer no nome de Jesus, amém? Sabe, queridos, aí tem um texto que eu acho muito interessante, lá em Isaías capítulo 5, verso do 1 ao 7, não vou ler, só vou comentar aqui rapidamente. Quando Deus, Ele fala do povo dele, então nesse texto aqui ele fala do povo dele, ele fala que Ele escolheu uma vinha fértil, né? Um lugar fértil, e aí lá no meio, né, Ele plantou então, lá no meio, as videiras, e aí para plantar as videiras Ele cavou, Ele tirou as pedras, plantou, né, Ele
cuidou, Ele colocou uma torre de vigia lá para que a videira dele ali permanecesse, para que ninguém tocasse, para que ninguém estragasse, para que ninguém roubasse, enfim, colocou uma torre e ele esperava então, e lembra lá quando eu falei que Deus me encontrou, me resgatou, estava perdido, Ele me limpou, Ele me curou, Ele me deu lá eu deixei de ser órfão, porque Ele me adotou, eu deixei de ser órfão ali, naquele momento. Então Deus, Ele fez tudo isso por nós. E assim também Ele falando ali da videira, a mesma coisa. E aí Deus, Ele fala que Ele esperava que aquela vinha desse frutos bons, mas deram amargos. E olha a pergunta de Deus, eu vejo Deus perguntando isso para mim nessa noite. O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer por você? Deus perguntando para mim, o que mais eu posso fazer para você entender o que eu fiz? Então, queridos, Deus, Ele cuidou de nós. Ele nos amou com todo esse amor. Mas qual que é a minha forma de amar a Deus? Então Deus, Ele precisa ser amado do jeito dEle. É do jeito dEle que Ele precisa ser amado. Porém, no nosso egoísmo, muitas vezes, nós queremos amar Deus do nosso jeito. E aí, queridos, Jesus, Ele continua falando aqui, e aí Ele vai falar, lembra que Ele fala de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a força, amém? Fala para o seu irmão, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Quando fala aqui coração na Bíblia, muitas vezes, está fazendo relação com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Aqui nesse texto, talvez não caiba isso, por quê? Porque no mesmo texto nós temos coração e temos alma, no mesmo texto. E a alma é a sede dos sentimentos e da emoção. Então, quando nós olhamos para essa palavra coração nesse aspecto aqui, nesse texto aqui, o que ela está falando? É o coração que pulsa mesmo, é vida, amém? É a sua vida, ame a Deus com toda a tua vida. E aí ele está falando assim, vida física, é a sua vida física, ama a Deus com todo o teu físico, com tudo que você tem, com a tua boca, com o teu ouvido, com os teus olhos, com os teus braços, com as tuas pernas, ame a Deus com toda a força, com tudo que você tem. Fala para o seu irmão, com tudo que você tem, irmão. Então, quando ele fala de coração aqui, ele está falando de vida. Ele está falando de eu colocar a minha vida à vontade dEle, não a minha vontade. Colocar todo o aspecto da minha vida na vontade dEle. E aí ele continua falando aqui, de toda a alma. E aí sim, quando ele fala em alma aqui, primeiro o que ele falou assim, primeiro o que ele fala aqui, primeiro você vai amar também, primeiro não, você vai amar também, com toda a tua vida, porém a vida, ela é finita, amém, queridos? Essa vida aqui física, esse coração batendo aqui, ele é finito, uma hora ele vai acabar. Porém, ele já vai para um aspecto aqui, quando ele fala com a gente, e de toda a tua alma, que já é um aspecto eterno. Amém? Porque a nossa alma, ela vai prevalecer. Então, fala assim, Deus está falando assim, então, adore com toda a tua vida, com todo o teu físico hoje, mas adore também com toda a tua alma, que é o que vai permanecer até a eternidade, no nome de Jesus. Então, o meu modo, até a eternidade, com nossas emoções, nossas paixões, desejos, e esta é a parte que não morre, e Deus, através do Espírito dEle, em nosso Espírito, quer transformar nossa alma, e que assim eu consiga viver e amar a Deus em plenitude. Então Deus, Ele quer pegar
todos os desejos que eu tenho, todas as paixões contrárias que eu tenho, e direcionar isso para a vontade dEle. Aí você fala assim comigo, puxa vida, mas e aí? Nós somos ligados muito no aspecto assim, ó, do que eu vou perder para fazer isso que Deus está me pedindo. Do que eu vou perder? Às vezes eu vou perder um tempo lá fora com alguma coisa, mas o que nós vamos ganhar se a gente fizer isso, queridos? Quantas vezes assim você tentou fazer do seu jeito? E se a gente tentar fazer a maneira de Deus? E deixar Deus fazer a maneira dele em nós? Será que não vai ser muito melhor? Alguém tem dúvida disso? De que vai ser muito melhor? Se o controle das minhas emoções estiver no centro da vontade de Deus, se o controle das minhas paixões estiver no centro da vontade de Deus, e aí eu ser apaixonado, em vez de eu ser, sei lá, apaixonado por uma coisa que me leva para longe de Deus, eu ser apaixonado, por exemplo, por ganhar vida para Jesus. Eu ser apaixonado, por exemplo, por ver a igreja crescendo, né, e fluindo no poder do Espírito Santo, né, que o meu desejo seja que as pessoas à minha volta possam crescer e frutificar de forma sobrenatural. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, que toda alma seja salva. Que toda alma seja salva. Então, queridos, quando Deus fala aqui da nossa alma, e aí Ele está falando sim dos nossos sentimentos, Ele está falando disso para nós. Ele quer que o Espírito dEle, no nosso Espírito, né, transforme a nossa alma, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de sentir as coisas, as nossas paixões e os nossos desejos. E aí ele vai aqui e fala assim, ó, de todo o nosso entendimento, né? Então, o nosso modo de pensar, querido, ele precisa estar alinhado àquilo que Deus quer para as nossas vidas. É conhecer a perfeita vontade de Deus e daquilo que Ele quer para nós. Porque sabe, queridos, é pouco provável, tem quase questão nenhuma disso, de que você está aqui por acaso. Fala assim para o seu irmão, você não está aqui por acaso. Sabe, você até pode, se você quiser, e não tem problema nenhum, você até pode, sem problema nenhum, você sentar aí todo domingo e escutar alguém pregar e trazer uma palavra sobre a sua vida. Mas no meu coração, eu tenho toda a convicção, queridos, de que Deus não te chamou só para isso. Que Deus te chamou para também alcançar outras pessoas. Deus te chamou para isso, para alcançar outras pessoas. E se eu não tiver esse entendimento claro de qual que é o propósito de Deus para a minha vida, e qual que é o propósito de Deus aqui, nessa terra, para todas as pessoas, não tiver esse entendimento na minha mente, queridos, eu vou falhar com Deus. Porque eu não vou amar a Deus da forma como Ele precisa ser amado. Então Deus, Ele quer levar tudo isso, querido, cativo a Ele. Quando Jesus, Ele fala que assim, ó, quando Jesus, Ele fala que assim, ó, com toda a tua força, aí lá no comecinho, nós falamos de vida. A força que está falando aqui, não é força de vida, de músculo, não é essa força. Essa força aqui, quer dizer, é a força espiritual. E aí, com toda certeza eu te falo, se você não entregar todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento a Deus, é pouco provável que você consiga entregar força. Porque essa força, queridos, ela vem do agir do Espírito Santo na nossa vida, e ela se manifesta através
na vida das pessoas através do impacto da unção, da presença de Deus, que faz algo acontecer, que materializa aqui no espiritual, materializa no natural. O que é isso, por exemplo? É a força de quando, por exemplo, assim, você está discipulando lá um casal, né? Você que está à frente de algum trabalho, e você ali, você numa oração, você declara sobre a vida daquele casal ali, você declara sobre eles, né? Que eles não vão viver mais aquela ruína, né? Que Deus está reconstruindo o casamento deles, que a partir daquele momento, eles terão um casamento abençoado, uma família abençoada, que Deus vai passar a habitar nessa casa, e você declara isso com fé sobre a vida da pessoa, e isso acontece no nome de Jesus, amém, queridos? Isso é força. Isso é a força, mas para essa força ser canalizada em mim, para eu transferir isso para a vida das pessoas, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Porque eu preciso conhecer o meu papel nisso tudo. E aí, querido, o Espírito Santo, através de nós, ele vai manifestar na vida das pessoas com poder, amém, queridos? E aí essa força espiritual que está sobre a sua vida, diz assim, está sobre a minha vida. Tem gente que não acredita, né? Mas tudo bem, né? Que está sobre a minha vida, vai derramar sobre a vida das pessoas que estão à sua volta também no nome de Jesus, porque isso já está sobre nós. Mas a falta, às vezes, das outras coisas, é o que deixa eu, talvez, assim, um pouco longe, distante daquilo que Deus realmente quer fazer na minha vida. Então, quando Ele está falando aqui com toda a sua força, é uma vida ali cheia da presença de Deus, amém, queridos? Cheia da presença de Deus, né, que manifesta essa força, que impulsiona as pessoas que estão à volta, que impulsiona você a fazer o que é correto, a fazer o que é certo, sabe? Essa força que leva, né, você a levar as pessoas o mais próximo possível de Jesus, é a influência que você tem, queridos, sobre a vida das pessoas. É isso Deus Ele quer fazer na vida de cada um de nós aqui nesse lugar, no nome de Jesus. E aí, queridos, Jesus ele fecha aqui. Então primeiro ele fala, ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, né? Então ame a Deus com tudo isso. E aí a segunda que ele fala é o seguinte, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Eu falei aqui no começo com vocês, dá licença só um minutinho. Quando nós éramos errados, ainda somos, né, mais ou menos, né, enfim, vamos melhorar, no nome de Jesus, amém, queridos? Quando nós estávamos perdidos, sujos, doentes, né, e Jesus nos resgatou, eu não tinha capacidade nenhuma, de prover a reconciliação com Deus. Então não tinha nada que eu poderia fazer que poderia prover essa reconciliação com Deus, da forma como ela é hoje. Jesus, Deus, na infinita bondade dele, Ele enviou o seu Filho Jesus. E aí Deus mesmo, olha só que coisa maravilhosa é essa, querido. Deus mesmo, Ele providenciou a reconciliação comigo, mesmo quando eu não merecia. Mesmo quando eu não merecia. E eu fiz muitas coisas que chatearam a Deus. Muitas coisas que chatearam a Deus. E mesmo assim, Ele me perdoou. Quando Jesus aqui nesse texto, Ele estabelece Ele fala para a gente, Ele fala assim, ó, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está longe de ser algo assim, não, ame só os que você quer amar. Não, Ele não está falando, ame ao seu próximo. Todos são seus próximos, amém, queridos? Essa pessoa que está do seu lado aí é seu próximo. Fala para ela, eu te amo em Jesus, fala para ela.
Seu marido está brigado com a esposa aí, fala para ela, olha nos olhos dela e fala, eu te amo, no nome de Jesus. Então, queridos, quando Jesus fala isso para nós, o que ele está falando aqui? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu não posso de jeito nenhum me dar o luxo de não gostar de alguém. O que me dá o direito de achar que eu merecia alguma coisa de Deus? Eu não merecia. Ah, mas você não sabe o que a pessoa fez por mim. Ela me xingou. Ah, você não sabe, ela pisou no meu calo. Ah, você não sabe, ela me traiu. Ah, você não sabe, ela trapaceou comigo. Ela me roubou. Ela fez isso, ela fez aquilo. Queridos, não importa o que você fez. E mesmo assim Deus enviou o que era mais precioso dele, para reconciliar comigo e com você. O que me dá o direito de olhar para uma pessoa e não perdoar ela, e não amar ela? Eu não tenho esse direito. Deus não me dá essa escolha. Aí você pode virar para mim e falar assim, puxa vida, é que você não sabe a condição que eu estou, isso é muito difícil para mim, mas foi difícil para Deus também, Ele deu o filho dele. Se você acha que isso foi uma questão fácil, eu já falei isso algumas vezes aqui, quando Deus dá o filho da promessa a Abraão, Isaac, quando ele dá o filho da promessa a Abraão, ele pede o filho de volta. Quantos lembram disso em nome de Jesus? Ele pede o filho de volta, fala assim, ó, você vai sair de manhã e você vai entregar o seu filho em sacrifício. Aí, Abraão sai de manhãzinha da casa dele lá, sai de manhãzinha, arruma tudo a mulinha lá, né? Coloca a madeira, coloca tudo em cima, bem de madrugada ele sai. E aí ele vai para o lugar aonde ele ia, né? O filho até pergunta para ele, pai, cadê o holocausto, né? Ele fala, Deus vai preparar para nós, né, filho? Aí a palavra de Deus fala assim, queridos, a palavra de Deus fala assim, que quando Abraão levantou, fala na palavra, o cutelo, né? Deve ser um machadinho, alguma coisa do tipo. Quando levantou o cutelo, que uma voz veio do céu, rapidamente, dizendo assim, ó, não faça isso. Não faça isso. Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, faz o cara sair de casa, de manhãzinha, não que eu queria que Isaac morresse, tá bom, queridos? Não é isso. Não queria. Né? Mas puxa vida, dá o filho, pede o filho, faz sair de casa de madrugadinha, leva até aquele lugar, levanta o machadinho, olha o que está para fazer, fala, não, agora não. Deus, querido, Deus ele é atemporal, Ele não está ligado ao tempo igual eu e você. Eu para viver o amanhã, eu preciso esperar chegar amanhã, e eu não consigo viver o ontem, porque ele já passou. Deus não é assim. Deus ele é atemporal, Ele vive todos os tempos. Então ao mesmo tempo que Deus via a criação lá, Deus via Abraão ali, Deus via Jesus na cruz, Deus via você aqui na igreja nessa noite no nome de Jesus, amém? Deus via cada um de nós. Quando Deus olha, eu imagino na minha cabeça aqui, querido, sabe, eu imagino comigo na minha cabeça, quando Ele olha para o filho dele lá na cruz, e Ele olha para o Isaac lá, pronto a ser sacrificado, Ele pensa assim, ó, dói demais, você não precisa fazer isso, mas Ele fez por mim e Ele fez por você. Então, se você acha que não dói, queridos, que não doeu, de alguma forma, doeu sim, mas mesmo assim Ele não recuou, Ele fez por você, fez por mim, sem eu merecer. Agora, o que me dá o direito de não amar outra pessoa? O que me dá o direito de não ser essa expressão de Deus sobre a vida das pessoas? Eu não tenho esse direito. Ah, o que você está me pedindo é difícil, mas eu sei que é difícil. Mas não é impossível, porque se fosse impossível não seria um mandamento. Se é um mandamento, é algo que eu consigo cumprir. Deus ele não deixaria nada para você fazer que você não consegue cumprir. Então, esposa, você está aí com o seu marido, ame o seu marido. Eu falei até de manhã aqui, você não conhece meu marido, você não sabe como ele é, mas você que escolheu, não fui eu não. Então agora você ama ele, se vira.
ame o seu marido. Esposa, marido, ame a sua esposa. Também não escolhi sua esposa, você que escolheu. Agora ame ela. Ame os seus filhos, ame os seus amigos. E principalmente, queridos, ame as pessoas que são tropeços na sua vida. Resolva amar essas pessoas. Resolva olhar para elas diferente, com o olhar que Deus olharia para ela. E é isso que Deus pede para nós, só isso que Ele pede para nós. E eu tenho certeza que a nossa vida vai ser muito melhor. Eu vou te fazer um convite nessa noite aqui, para a gente se colocar de pé. E na hora que você se colocar de pé, queridos, eu queria que você, já na sua cabeça, aí você pensasse: o que eu preciso fazer para quebrar ciclos ruins da minha vida? O que eu preciso fazer com as pontes que me levam a fazer coisa que não agrada a Deus? E quais as pontes que eu posso construir nessa noite que podem me aproximar do Pai? Que você possa fazer essas nessa noite. E se você tiver uma questão contra alguém, querido,